Ei, gente, bom dia. Glória a Deus, estamos aqui mais um dia para nossa leitura bíblica. Estamos no capítulo 27. E tem muitas coisas para aprender aqui, tenho certeza. Vamos orar? Então vamos. Senhor, obrigado por estarmos aqui, Senhor, novamente reunidos diante da Tua palavra. Que o Senhor venha colocar cada dia mais fome, mais sede de Ti em nós, Senhor. Que a cada amanhecer, Senhor, a gente esteja mais sedentos e mais famintos por Ti, Deus. Nos ajuda, Senhor, a perseverar nessa leitura. Não permita, Senhor, que a gente venha desanimar um só dia, Deus. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu colocar meu óculos. Eu não gosto muito de usar, aliás, eu não gosto nada de usar óculos. Aí por isso que eu fico nesse põe e tira. Se eu pudesse eu ficava sem, mas se eu ficar sem não consigo ler nada. Então vamos lá, gente. Capítulo 27 do livro de Mateus, versículo 1. O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor havia ordenado. Versículo 11. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: o que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o.
Por quê? Que crime ele cometeu? Pergunta Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Versículo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao petróleo e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se! Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Versículo 45. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. Aleluia, glória a Deus. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de
Muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que ele vigiavam, e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 57. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. Versículo 62. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando a guarda, lacraram a pedra. Glória a Deus, acabamos aqui, né? O versículo 20, o capítulo 27. E amanhã a gente vai ler o último capítulo, que é o capítulo 28 do livro de Mateus. Então aqui a gente viu que Jesus foi crucificado, né? E Jesus foi morto. E amanhã a gente vai ver a ressurreição em nome de Jesus. A gente vai estar aqui firme para ler a palavra, amém? Então, assim, o que eu queria destacar aqui desse capítulo é essa parte aqui que Jesus, antes de morrer, ele disse lá na cruz, está no versículo 46. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Às vezes a gente tem esse sentimento que Jesus teve aqui, de abandono do Senhor, não é verdade? Às vezes a gente sente que a gente está sozinha, às vezes a gente ora, a gente não escuta uma resposta do Senhor, e a gente quer sair do sofrimento, e a gente não vê uma resposta. Então a gente tem essa sensação de que Deus nos abandonasse. E é claro que não, Deus está aqui o tempo inteiro. A gente é que se afasta de Deus às vezes, mas Ele está aqui perto da gente o tempo inteiro, glória a Deus. O Senhor nunca vai nos abandonar. A palavra diz que ainda que a mãe abandone o seu filho, o Senhor jamais faria isso, não é assim? Então, assim, que a gente... O que eu quero dizer para vocês a respeito disso é que a gente tenha em mente que não é porque o Senhor vai permitir que o propósito dele se cumpra, igual aqui no caso, o propósito dele tinha que se cumprir. Então, assim,
ele não ia privar Jesus desse sofrimento, porque o propósito dele ia se cumprir. E Jesus estava em conformidade com a vontade dele. Entende? Então o propósito ia se cumprir. Então, assim, por mais que às vezes a gente esteja sofrendo por alguma coisa, a gente vê só aquele pedaço, Deus ele vê o todo. E ele não vai, vão, eu vou pôr uma palavra assim, mas amaciar para a gente acabar com o nosso sofrimento e deixar que o propósito dele não se cumpra. O propósito dele vai se cumprir nas nossas vidas. Então, o que a gente precisa é da ajuda dele nesses momentos. Ah, Senhor, me ajuda, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, Senhor, me ajuda, me fortalece, me ajude a passar por isso. O que o Senhor quer que eu aprenda, qual o seu propósito. Se Ele quiser revelar, amém. Se Ele não quiser, confie nele, Ele é Deus. Tem até uma música, né? Lá vai eu cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Que essa seja a nossa oração. Senhor, eu confio em Ti, não importa a situação. Que o Teu propósito se cumpra em nossas vidas, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Deus. Amém? Então medita aí, que o Senhor nos ajude a viver essa oração que essa música fala, porque não é fácil, mas que a gente possa viver aqui verdadeiramente cada palavra ministrada nessa música aqui no nosso coração, dia após dia, na força dele. Amém? Fiquem com Deus, até amanhã e preparem, amanhã vai ser forte. Glória a Deus. Beijão, passa o dia aí coladinhos em Jesus. O rei tá voltando, hein? O rei está voltando. Cola nele, perde tempo não.